Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e nós estamos contando a história da fé. No último vídeo nós fizemos a finalização do Antigo Testamento. Malaquias? Não. Como nós estamos contando a história, nós não entramos livro por livro. Nós entramos nos livros históricos, fizemos uma breve exceção no livro de Daniel, capítulo 2, para falar da sucessão de reinos. Agora nós vamos para o período interbíblico. O que seria esse período interbíblico? Porque de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, para Mateus, que é o primeiro, e aí eu não estou falando de escrita, tá? É muito provável que o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento seja Gálatas. Alguns vão dizer que é 1 Tessalonicenses, então não seria nem Mateus, nenhum dos evangelhos. Mas essa é a ideia, entre o Antigo Testamento, a última escrita do Antigo Testamento, para a primeira escrita ou para o advento João e nem Jesus ainda, há aí um período de 400 anos. Esse período é chamado de período interbíblico ou período intertestamentário, que está aí entre os testamentos. O que acontece nesse período também é chamado de silêncio profético. Então Deus se calou. Obviamente, Deus não se calou, mas nós não tivemos nenhuma escrita canônica. O que significa isso? Nenhuma escrita que foi digna de ser registrado na Bíblia hebraica. Então, por isso que se diz que não que houve um silêncio profético, ok? Até porque nesse período surgiu muitos escritos e o mais famoso desses escritos é o livro de Macabeus. O livro de Macabeus se encontra, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, que é do cânon católico. Se você não sabe disso, a Bíblia protestante tem menos livros no Antigo Testamento do que a Bíblia católica, porque eles pegam esses escritos chamados de escritos canônicos, de escritos... perdi o nome agora, mas ele pega esses escritos e acrescentam aí, tá bom? Então daqui a pouco eu lembro o nome e aí eu falo para vocês. Mas nesses 400 anos, houve o que então? Nós terminamos no período persa, ali em 400, e aí o período persa se estende até 430, e quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo da história lá de Esther, da história dos reis, crônicas, depois Esdras, Neemias, porque em Esdras e Neemias eles voltam, então já está no período persa, e aí junto tem a rainha Esther. Então esse período é o persa. Só que depois desse período entra o período grego, e esse período grego não está relatado, que ele vai até 167, de 331 a 167 a.C. Depois começa um período dos Macabeus, a revolta dos Macabeus. Então o livro dos Macabeus serve muito para entender um pouco dessa história que está aí nesse silêncio profético. Nós não temos escrito, mas Macabeus serve como história. Então ele não serve como teologia para nós cristãos protestantes. Ele serve apenas como história. E depois de 63, inicia aí o período romano. Do período grego ao período romano, teve pequenos reinos que foi sobre Israel, mas que não dominaram o mundo como o período grego, por exemplo, o período romano, o Império Grego, o Império Romano, que, por exemplo, foi o Egito, quando o Egito governava sobre Israel. Quando eu falo Israel, Reino Norte e Reino Sul, tá bom? E também o período, o Império Assírio, um império bem menor também, o Império Sírio, não Assírio. A Síria ficou lá para trás, agora no período Sírio, então houve conquista também em alguns momentos do Império Sírio sobre Israel, até que veio Roma e conquistou toda Israel e também se tornou um grande império, um império dominante, que teve as contribuições que, se você quiser saber um pouquinho mais, quando terminar esse vídeo, você volta lá e assiste o vídeo de Daniel capítulo 2,
e a sucessão de reinos, ok? O que acontece quando a gente fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento? Você percebe que tem muita coisa lá no Novo Testamento que você não viu no Antigo Testamento. Então quero falar um pouquinho sobre isso para que nós, ao lermos o Novo Testamento, ao ler a história da fé, perceba que houve muita coisa nesse período, então é nesse período aí que algumas coisas acontecem e eu vou falar para vocês quais coisas são essas, para você entender da onde surgiu um fariseu, se no Antigo Testamento não havia nada de fariseu. Aonde começa aí a sinagoga se só tinha um templo? Que sinagoga? Que negócio é esse? Que Novo Testamento é esse que está mudando tudo? Então, não é isso nesse período interbíblico. Algumas contribuições do período romano. Eles tinham um governo estável, ou seja, era um forte período militar em Jerusalém. Então, Jerusalém tinha certa proteção porque estava debaixo do Império Romano, né? Até surgiu a história da Pax Romana, que nada mais é do que a paz do cemitério. É a paz que você tem a partir de que você concorde com tudo que o Império está mandando. Se você discordar, você é silenciado. Então é uma paz subjetiva ou uma paz relativa. Se você se calar, você tem paz. E aí a gente tem uma música, né, que fala: pois paz sem voz não é paz, é medo. Eu acho que isso é uma verdade nesse sentido, né? Se você tem um rapaz, mas não tem voz, talvez não seja uma paz assim. Por isso que é uma suposta paz. Teve boas estradas e rotas marítimas, né? Lembra que antes não tinha avião para fazer o comércio, não tinha avião para fazer viagens. Então, basicamente, as viagens marítimas era tudo aquilo que se tinha de movimentação. A língua universal, já implantada pelos gregos, né, o grego koiné, que é o grego mais simples, e o grego mais erudito, mas como um todo o grego koiné foi aquele popularzão. Seria mais ou menos o inglês dos Estados Unidos, que é o popularzão, e o inglês britânico, que é um pouco diferente. Temos também aí uma coisa horrível, perdão, que é a grande corrupção moral. Então você tem muita miséria e pobreza. Se você assistir, por exemplo, o seriado The Chosen, você percebe que o tributo que se paga é muito alto e de quando em quando, se você, como eles viviam, por exemplo, da pesca, se o mar não está para peixe, então eles passam por maus bocados e até tem que entregar a casa. Se aquele ano não foi tão bom assim de colheita, então eles vão passar também por maus bocados. Então isso traz muita miséria e pobreza. Eles não têm tanta autonomia para fazer o que quer e diante de fazer o seu trabalho, eles ainda têm que pagar tributo a Roma. E uma confusão espiritual violenta, né, gigantesca. Por quê? Porque é as misturas de muitas religiões. A Grécia tem muitos deuses e eles tentaram de todo jeito trazer essa religião de deuses para tudo quanto é lugar. Isso também ficou chamado de helenismo, né? Cultura helênica, que é essa cultura grega de vários deuses, uma filosofia grega. E aí vale a pena você dar uma pesquisada e aprender um pouco mais sobre helenismo se você quiser saber sobre isso. O que acontece? Porque os macabeus, né, a família Macabeu se revolta. Porque nessa dominação tem um imperador chamado Antíoco Epifânio IV que ele quer helenizar de qualquer forma Israel, ou seja, trazer a cultura grega para dentro de Israel e aonde que é o símbolo da religião, o símbolo da fé de Israel, o templo. Então, para você helenizar, você precisa destruir esse sistema de um Deus, de uma adoração exclusiva. Então, o que ele faz? Ele entra no templo, não satisfeito, no Santo dos Santos, e ele pega um porco. Se você conhece um pouco de Israel, um pouco da história
bíblica, você vai saber que o porco é um símbolo de impureza, é um animal impuro, detestável para um judeu. O judeu não chega perto de porco. E aí ele pega esse porco e sacrifica no altar. Então isso causa uma revolta muito grande, que é a revolta dos macabeus. Então há uma bagunça, há uma grande bagunça nisso tudo. Mas antes, e alguns vão dizer que aí no período da Babilônia, surge as sinagogas. Por quê? Porque se eles estão cativos na Babilônia, não tem mais o templo onde há adoração. Então como se chega perto de Deus? Como se adora a Deus se a gente perdeu o templo? Lembra que Israel no Antigo Testamento é templocêntrico, né? Então eles têm o templo como o ambiente de contato com o divino. Então o templo é o ambiente mais próximo do céu possível. Então, quando você vai ao templo, por isso que tem essa ideia de subir para Jerusalém. Se você está no Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Templo, Reino do Sul, você não desce para o templo. Ainda que você esteja lá em cima, você vai subir, porque o templo, na cabeça de Israel, é o ambiente mais alto do mundo. Por quê? Porque é um ambiente de contato com o divino, e o divino está acima, está além de tudo que temos, ok? Então a sinagoga é esse lugar de poder conversar, poder adorar a Deus longe da terra de Israel. E essa sinagoga, né, seria uma casa, e aí depois se tornou em um ambiente mais meio que igreja, como nós temos hoje, pequena, né? Então ele começou a ficar mais palpável, porque você tem uma realidade ali de exílio, então você precisa de lugares de adoração. Então essa sinagoga começa a ganhar força e, consequentemente, se tem sinagogas, você precisa ter o quê? Escritos, né? Você precisa ter a Torá, a Bíblia hebraica. Então começa também a ter as pessoas que vão aí copiar e vão enviar esses escritos. Aliás, quem escreve isso aí chama escribas. Então, os escribas são as pessoas que tem no Novo Testamento, que não tem no Antigo. Os escribas são as pessoas que vão escrever, né, vão copiar o Antigo Testamento, e a forma de cópia é muito, muito fiel. Então, por isso que o que nós temos hoje como Bíblia Sagrada, nós podemos confiar, porque eles eram muito cautelosos na cópia dos originais, ok? Então, aí começou. Então você já sabe que os escribas são pessoas que copiam, certo? Só que de tanto copiar, eles começaram a decorar a Bíblia hebraica. Então eles também ganharam status aí de intérpretes da Bíblia mais para frente, ok? Então Neemias aí é considerado o primeiro escriba, e que dá origem a essa linhagem de escribas. Nós temos também pessoas que dentro dessa sinagoga ficavam, antes dos escribas, extremamente focados em ler e também aplicar as escrituras. Essas pessoas foram chamadas de fariseus. Então os fariseus eram pessoas que liam as escrituras, interpretavam para o povo, e quando ouvia lacuna, então eles vinham e falavam: então é isso, vocês devem fazer dessa forma. Por exemplo, fake news é pecado? Se você olhar na Bíblia, não. Então a gente precisa dos fariseus para dizer: olha, fake news é pecado a partir desse princípio. Era isso que os fariseus faziam, ok? É o que os teólogos fazem hoje. Então quando a gente pensa em fariseu, a gente sempre pensa no modo ruim, né? Porque a gente leu o Novo Testamento, mas eles foram importantes de certa forma, mas quando eles pegaram a religião e levaram acima de Deus, acima da vida, e aí eles perderam a essência. Então, enquanto nós estamos fazendo teologia, a gente não pode esquecer que o principal e fundamental é o nosso relacionamento e amor com o Pai, ok? Surgiu também, aí começaram a surgir partidos políticos, por exemplo, os zelotes. Eles eram nacionalistas, eles desprezavam o Império Romano, então eles eram engajados numa luta contra o Império, né? Então os zelotes são zelosos pela cultura,
também temos os herodianos. Os herodianos são totalmente diferentes. Por quê? Porque Herodes foi quem veio e deu uma melhorada no templo, e aí teve os seus seguidores dentro do povo de Israel. São aquelas pessoas que queriam a helenização, queria a readaptação para a cultura romana ou greco-romana. Então esses eram os Herodes, são pessoas que estavam do lado de Herodes. Tem os essênios também que aparecem, muito pouco, porém eles aparecem, e é o tipo de pessoa que não concorda com essa fusão de religião e Estado. Eles acham que o Estado está corrompendo a religião e eles acham que não é uma adoração pura. Então o que eles fazem? Eles vão, se afastam, né? Vão para as colinas, para os montes e ficam lá. Hoje a gente chamaria isso de outro nome, mas eles fazem isso. Eles são essênios porque eles têm a essência do reino de Deus, a essência do judaísmo, e não quer que haja conflito, ok? Então é tudo isso que está nesse período interbíblico, nesse silêncio, até mesmo do Império Babilônio, até agora a chegada de Jesus. Então com isso eu encerro esse período intertestamentário. Eu sei que foi muito conteúdo e pouca aplicação, então isso também conta como uma história da fé para a gente entender o Novo Testamento, ok? Então essa é uma introdução ao Novo Testamento, para que quando a gente pegar a vida de Jesus, a gente entenda um pouquinho melhor. Quando você pegar o Evangelho ou os Evangelhos para ler, você não caia de gaiato, né? Olhando, mas quem é fariseu? Quem é saduceu? Aí você volta nesse vídeo, ouve lá, ou então faz uma pesquisa na internet também, que não tem problema nenhum, e você vai ter a qualificação de cada um que eu disse aqui. Então, para a gente acabar, 3 perguntas para você refletir em casa. Primeiro, religião e política podem dar juntas? Segundo, o Estado pode contribuir com a igreja? E a igreja pode contribuir com o Estado? Né? Esse é o ponto, porque às vezes a gente acha que o Estado pode contribuir com a igreja, deve. Mas a igreja pode contribuir com o Estado também? E aí, dependendo da sua resposta, você vai ter que alterar a sua primeira resposta, se a religião e a política podem andar juntos. É importante essa lógica aí. E terceiro, qual é o meu papel na sociedade em relação aí igreja e Estado? Ok? Então, Deus abençoe e boas reflexões.